Graça e paz, amados irmãos e amigos. Estamos aqui para falar da Palavra de Deus nesta oportunidade, com muita alegria. Agradeço a sua participação, agradeço você por ouvir essa mensagem bíblica. A base da mensagem está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios 1, 15 a 23. Eu vou citar outros versículos, mas esse é o versículo básico. E é um tema muito importante que fala dos privilégios do povo de Deus. Privilégios do povo de Deus. Privilégio é uma coisa boa, fala de vantagem, que significa vantagem, significa benefício que alguém tem. E quando falamos em privilégio, devemos lembrar o nosso maior privilégio, que é ser salvo pela graça de Jesus. Nós temos o privilégio de vencermos o pecado. Temos o privilégio de viver uma vida abundante, conforme Jesus prometeu em João 10, 10b. Eis que eu dou vida e abundância. Então, nós temos essa vida abundante aqui na terra e, no futuro, o lar celestial, ao lado de Cristo, onde reina pleno amor, plena paz, plena alegria. Privilégio é algo que todo mundo deseja, né? Todo mundo quer ter privilégios. Privilégio no trabalho, privilégio em casa. E você é uma pessoa privilegiada. Você já notou, já pensou quantos privilégios você já tem na sua vida? Que você já teve, está tendo agora? Você anotou quantos em seu caderninho, no seu bloco de notas? Privilégio de poder levantar da cama, depois de um sono tranquilo, que é um privilégio, dormir bem, né? Poder preparar o bom café da manhã e depois de trabalhar. Isso já é um privilégio enorme. Para os que estudam também, o privilégio de ter inteligência, ter boa visão, né, para estudar. Privilégio de terminar um curso de faculdade, terminar um curso técnico. Privilégios de morar em uma casa boa, num bairro bom, numa rua boa. Mas eu quero falar de privilégios superiores. Privilégios que estão acima desses, que nesse texto nós vimos aqui, podemos ver nesse texto que terminamos de ler, ou que nós citamos, né, melhor dizendo, é que nós temos, primeiro, uma fé redentora, uma fé transformadora. Versículo 15. Efésios 1,15 mostra, revela para nós a nossa fé redentora. Porque a nossa fé em Cristo nos redimiu do pecado, nos redime do pecado, certo? Privilégios pela nossa fé em Cristo, que é exercida com amor. Olha que beleza, que coisa extraordinária. Nossa fé é exercitada e praticada em amor, com amor verdadeiro, o amor do Pai, o amor de Deus. É uma fé em Cristo que nos leva à oração de gratidão. Coisa maravilhosa, coisa fantástica, extraordinária, é orar. É a capacidade de nós falarmos com Deus e gratos a Ele, tendo o coração agradecido pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Esse é um grande privilégio que o salvo, que a igreja, que o povo de Deus tem, que você tem, é orar, é buscar a face de Deus. A fé salvadora nos purifica de nossos pecados. Olha, a nossa fé salvadora que temos em Jesus, conforme está na palavra de Deus, em 1 João 1,7, diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! É maravilhoso. Nesse texto que eu falei, 1 João 1,7, diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus em seu Filho nos purifica de todo pecado. Andar, o privilégio do salvo, andar em comunhão com os salvos, viver em paz, viver em harmonia, viver um ajudando o outro, um apoiando o outro, vivendo numa fraternidade cristã e livres do pecado. O pecado que separa a nossa vida da presença do Pai. Então é algo extraordinário, como eu falei, algo fantástico, algo acima da média humana. Essa fé em Cristo nos leva à salvação, conforme Efésios 2,8.
é uma salvação dada pelo Senhor. A fé redentora, que nos transforma, que nos torna filhos. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8, né? Nós lemos o 8, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Estão vendo? No comecinho eu falei sobre privilégio no trabalho, privilégio de morar num bairro bom, ter um carro bom, privilégio de ir à praia, privilégio de visitar os familiares, privilégio de poder conviver com os avós, privilégio de fazer uma compra, né? Uma compra boa. Então, se você tem esses privilégios, lembra do privilégio da fé em Cristo. Privilégio de termos o Espírito Santo para orar por nós. Nós que recebemos a salvação pela obra do Espírito Santo. Ele abriu nossa mente, nossa alma, e realizou um trabalho de transformação. Ele iluminou nossa visão. Trouxe uma iluminação para a nossa visão espiritual. Porque sem a ação do Espírito Santo, não tem como nós olharmos para o Senhor. Mas Jesus iluminou, abençoou, protegeu, guardou a nossa visão, guardou o nosso coração. E agora Ele está conosco para nos ajudar a orar. Precisamos orar, é um privilégio orar. Mas nem sempre sabemos, nem sempre temos habilidade, capacidade para orar. Mas sabe o grande ajudador, o grande professor, o grande consolador, quem nos apoia nessa caminhada de oração? É o próprio Espírito Santo. Romanos 8, 26, é um texto bastante conhecido, vamos repeti-lo, mas de profundidade ímpar, uma profundidade excepcional, grandiosa. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha a forma que o Senhor nos ajuda a orar, com gemidos inexprimíveis, ou seja, de uma forma intensa. Quando eu não tenho recurso, quando eu não sei orar, quando eu não tenho capacidade, o Senhor nos ajuda a orar. Primeiro privilégio, privilégio da fé em Cristo. Vamos para o segundo privilégio que a igreja tem, que o salvo possui? Você é possuidor de privilégios. Vou citar o segundo. Privilégio da iluminação espiritual de Cristo. Depois dele salvá-lo, depois de transformá-lo, ele te ilumina. Você e eu, nós temos a iluminação espiritual de Cristo. Temos nossos olhos iluminados pela luz dele. Olha, nossos olhos agora são desvendados para enxergar algo superior, sobrenatural. O salvo, o transformado pelo sangue de Cristo, agora tem a capacidade de enxergar coisas espirituais, além da nossa imaginação, além do material, além da nossa visão humana, está muito além do nosso pensamento humano, porque o Senhor nos dá a graça, o Senhor nos dá a vitória, o Senhor nos dá força e ilumina a nossa mente para olharmos e termos a visão espiritual. Recebemos o Espírito de sabedoria que nos leva ao pleno conhecimento do Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Já dizia o apóstolo Paulo, né? Nós oramos a oração do Abba, Pai, porque o Papai, a intimidade, ele abre caminho para a intimidade. Ele nos ensina a viver na presença dele, com a luz verdadeira dele em nossa vida. Isso é uma graça, isso é uma bênção, isso é uma alegria, esse é um grande privilégio. Privilégio nos leva a saber qual é a esperança do nosso chamado para o Pai. Versículo 18 aqui, ó, Efésios 1:18. Efésios 1:18, que nos leva a saber qual é a esperança do nosso chamado. A esperança nossa é a esperança da vitória, a esperança do amor, a esperança da fé, é a esperança da resignação, é a esperança da acolhida, da humildade, da mansidão, é a esperança da vida eterna reservada pelo Senhor. Está vendo que privilégio é esse? É o privilégio de ser iluminados
Nós temos muitas vezes o brilho das coisas deste mundo, o brilho do estudo, o brilho da riqueza, o brilho da internet, né? Das imagens da internet, mas o brilho que ninguém tem a não ser quem tem Jesus, quem tem a iluminação dele. Aí sim vai ter iluminação celestial vindo do Pai. Terceiro privilégio, eu citei dois, né? Iluminados, nós temos o privilégio da fé em Cristo, o privilégio da iluminação espiritual de Cristo, e agora o terceiro, privilégio do domínio de Cristo sobre tudo. Ah, meus amados, tem o privilégio de Cristo que domina todas as coisas, aquele que está acima de todo principado, de todo reinado. Ele ressuscitou dentre os mortos, aquele que venceu a morte. Privilégio do domínio de Cristo sobre tudo, sobre a morte, sobre o inferno, porque ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita do Pai, reinando acima de tudo. Quem tem o controle é o Senhor, não é o governo, não são os poderosos, não são os estudiosos, não são os revolucionários. Quem tem a posição altíssima, acima de tudo, é o nosso Senhor e Redentor. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. Ele está acima de principado, qualquer autoridade espiritual, qualquer potestade espiritual. O Senhor está acima de tudo. Ele está acima de qualquer poder da dinamite, poder da bomba atômica, poder das armas, poder dos políticos. Ele não pode ser comparado com qualquer poder. É o privilégio que temos de Cristo ser quem domina todas as coisas. Ele está acima de todos os domínios. Sobre qualquer nome que se possa referir no céu e na terra, Ele está acima. Já pensou você ter um Salvador assim? Você ter um amigo? Porque Jesus nos chama de amigos. Ele diz, não nos chama servos, mas nos chama amigos. Jesus mostra para nós isso em João 15. Que privilégio é o seu e o meu, hein? Privilégio do domínio de Cristo sobre tudo. Receba essa palavra, entenda, compreenda, tome posse. E quarto privilégio que eu vejo nesse texto é o privilégio da plena vitória de Cristo. Ah, o privilégio da plena vitória de Cristo ultrapassa a vitória terrena, ultrapassa a nossa caminhada humana. É vitória no presente e no futuro. Vitória no passado, nosso passado foi perdoado, foi limpado pelo poder do sangue de Cristo, foi tirado. E agora nós temos o presente de bênção, de vitória, de ter uma vida abundante. Não uma vidazinha qualquer, mas uma vida diferenciada, marcada pela graça do Senhor. E vitória no futuro, porque no futuro o Senhor vai nos levar para morar com Ele na eternidade, feliz. E Ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça sobre tudo. Ele se entregou pelo corpo espiritual que é a igreja. É o cabeça que se entregou pela igreja. Somos a igreja, o seu corpo espiritual, que recebemos a plenitude de Cristo, que a tudo reina, que a tudo domina. Isso não é um privilégio? Você não tem um deusinho, você não adora um deusinho, um ídolo, uma imagem criada pelos homens. Você não adora qualquer Deus. É o único Deus verdadeiro, poderoso, que salva, que liberta, que redime, que nos abençoa, que nos acompanha em nossa caminhada, que nos dirige. Ele vai à frente, abrindo o caminho para nós, para vencermos. Nós vimos em 1 Coríntios 15, 54, e até o 57. 1 Coríntios 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio daquele que nos amou. É isso aí, nós somos vitoriosos. Graças ao Senhor que nos confirma a vitória. Em Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua própria esposa como ao próprio corpo. Isso aqui citando como Jesus amou a igreja, né? Como Jesus amou o corpo espiritual. Assim como nós, eu no meu caso, e os irmãos que têm também suas esposas devem amá-las, assim como Jesus amou a igreja. Que forte, que importante, que impactante, que bom, que necessário, né? Vitória do verdadeiro amor é a vitória de Cristo. Praticamos o amor conforme está registrado em 1 João 3,16. Dentro dessa vitória que o Senhor nos dá,
é a vitória de amar. Já pensou? Você e eu praticando 1 João 3,16? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que forte, olha que bom, olha que desafiador, olha que importante. Você dá um pirulito para uma criança? Você dá um pirulito, dá um pão de queijo para um adulto? Você dá um copo de água fria para alguém? Você dá também uma camisa rasgada, bem usada, para alguém necessitado? Você dá também um resto de comida para alguém que está precisando? Você dá um restinho do seu tempo para ouvir sua avó, seu avô? Você oferece o quê para as pessoas que precisam de você ou os que convivem na igreja? Sabe o que Jesus está falando? Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amor ágape, amor profundo, amor puro, amor perfeito. É o amor ágape que foi demonstrado e revelado por Jesus para você e para mim. Aleluia. Meu irmão, privilégio, falando de privilégio, neste momento, aqui no nosso canal no YouTube, né? Falando aqui nessa plataforma, privilégio de sermos povo de Deus. Esse é um privilégio. E que o povo de Deus tem? Entre tantas coisas eu citei, o privilégio da fé em Cristo, de sermos salvos, transformados. Repetindo, privilégio de ter a fé em Cristo, privilégio da iluminação espiritual de Cristo. Terceiro privilégio do domínio de Cristo sobre tudo. Ter um Cristo, um rei, um salvador, dominador de todas as coisas. E o privilégio da plena vitória de Cristo. É aquele que vai vencer, aquele que vai romper em fé toda dificuldade. Porque Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe sua vida. Assista esse vídeo. Tome posse dessa vitória. Sabe que Jesus te dá privilégios. Então creia nele. Busca Ele porque Ele te ama. Receba essa palavra em nome de Jesus. E assista mesmo. Participe do nosso ministério aqui no YouTube. Obrigado. Aqui é o pastor Bonifácio.